Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. Estamos muito felizes de ter você por aqui e o episódio de hoje promete, gente. Meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa aqui na Quanta e hoje nós vamos falar sobre ele, sobre imposto de renda, minha gente. Pague menos imposto de renda com previdência privada. Você vai descobrir nesse episódio como é que você pode economizar no imposto de renda em 2024. E é claro, eu não estou aqui sozinho, né, Brasil? Estou aqui com duas pessoas que entendem muito sobre esse assunto. Primeiro, Maiara Santos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Maiara é Head de Gente, Educação e Cultura aqui na Quanta, especialista em previdência privada, entende muito de imposto de renda. Mai, muito obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente. Ô, Wagner, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e vamos conversar sobre esse tema que é muito relevante, é importante e é dúvida de muita gente, né? É verdade, é verdade. Esse tema desperta muitas curiosidades e, é claro, tem muita dúvida também. E estou aqui com ele, que não é a primeira vez. Ei, Jurandir? Não é a primeira vez, eu sempre brinco com ele. Quantas vezes tu já veio aqui bater um papo? Eu perdi as contas. Jurandir Macedo, especialista em finanças comportamentais, ele que é professor da UFSC. E olha, gente, o currículo é enorme, viu? É enorme, certamente. Você que já esteve aqui no nosso canal, deu uma espiadinha aí nos episódios, já deve ter encontrado o Jurandir por aqui. É sempre bom bater um papo com ele. Obrigado, professor. Obrigado, e hoje vamos ajudar as pessoas a não começar 2024 desperdiçando dinheiro, né? É verdade. Ninguém quer desperdiçar dinheiro. Aliás, gente, ninguém gosta de pagar muito imposto de renda, não é? É verdade. Não é? Ainda mais ter aquela devoluçãozinha lá em 2000, que ajuda, né? Ajuda demais. Instituiçãozinha é sempre bem-vinda, né? Sempre bem-vinda. É sempre bem-vinda no bolso de qualquer brasileiro. E o ano está acabando, 2023 está terminando, 2024 ali nos primeiros 3, 4 meses do ano, tu vai ter que declarar imposto de renda. Então, para muita gente, esse é um momento tenso. Esse é um momento tenso. E a primeira pergunta eu quero direcionar para você, Mai. Quais os tipos de declaração de imposto de renda que existem? Quais as principais deduções que as pessoas podem ter na declaração de IR? Conta para nós. Vamos lá. Bom, existem duas formas, né, de você fazer a declaração do seu imposto de renda. A primeira modalidade é a simplificada, para aquelas pessoas que não conseguem justificar despesas acima de 20% da renda bruta anual. Então já é um desconto, digamos, carimbado assim, Padrão. né? Padrão. A outra forma é a forma completa, né? Antigamente existiam formulários, as pessoas escolhiam previamente qual formato elas queriam declarar o seu imposto de renda. Interessante. Hoje em dia já é tudo automático, você entra lá no aplicativo ou no site, baixa, né, no seu computador, já tem também, pode fazer direto no celular também, e você cadastra todas as informações e o próprio aplicativo vai te dizer qual é o formato mais indicado, mais vantajoso. Então, para quem tem despesas acima de 20% da renda bruta anual, né, tem como comprovar, o formato completo vai ser mais vantajoso. E aí você perguntou quais as despesas é possível. Veja, a gente pode declarar várias despesas. Despesas com educação para você e para os seus dependentes, com plano de saúde, despesas médicas, despesas com previdência, né? Então, toda vez que a gente paga a despesa do nosso bolso e deixa de consumir, de utilizar esses serviços do sistema público, é como se a gente estivesse fazendo aí, vamos dizer assim, um favor para o governo, né? Como você não está onerando o sistema público, em troca você pode pagar menos imposto. De certa forma, você alivia um pouquinho as costas do governo, né? Por exemplo, Wagner, o Davizinho. O Davi, filho do Wagner, né, estuda aqui numa escola particular. E é verdade, estuda mesmo. Então, pelo fato de você pagar do seu bolso um ensino particular, Exato. você não
está utilizando da estrutura pública, seja uma escola municipal, seja uma escola estadual. Perfeito. Então, é mais ou menos como se o governo dissesse assim, olha, Wagner, já que você está pagando do seu bolso ensino para o seu filho e não está onerando o sistema público de educação, eu deixo você pagar menos imposto. Diga lá quanto é que você pagou e esse valor que você pagou, ele entra na tua declaração de imposto de renda como um redutor da base de cálculo. Excelente. Né? Assim acontece com o plano de saúde, quando a gente paga do bolso, a gente não está onerando o SUS, né? Isso. Assim acontece com despesas, plano de saúde, despesas médicas, né? E assim acontece também com a Previdência. Né? Muito, muito bacana. E é interessante dizer, né, no início da tua fala, tu comentou dos modelos de declaração e como está mais fácil hoje, né? Porque tu entra no sistema da Receita, ele já vai te mostrar qual é o tipo de declaração que você tem a maior economia de imposto de renda. Então, isso é muito bacana. Lembrando, então, né, Mai? Posso te chamar de Mai? Mas claro. É porque aqui na conta a gente chama todo mundo de apelido, entendeu, Jurandir? Aí fica até o crachá é apelido, sabia disso? Sim. E ele já vai virar o Jura também, né? É Jura, vamos dar um crachá pra ti, é Jura. Exatamente, o Jura. Então, Mai, é bacana a gente reforçar aqui que as deduções, elas são permitidas para quem está declarando IR no formulário completo. Perfeito, né? Então, bom, de novo, quando você começa a fazer a declaração, normalmente você vai começar a preencher tudo que você tem de despesa, né, acumulado. Claro, já dá para ter uma prévia ali, né? Se você tem algo que excede os 20%, certamente o modelo completo vai ser mais vantajoso. E lá no final ele vai te dizer, ele vai fazer o cálculo dos dois formatos, pelo simplificado e pelo completo. E ele vai te dar ali, te informar ali qual que é o valor de imposto a pagar, se você pagou imposto a menos, né? Ou o valor do imposto a restituir. E aí você vai optar ali, seleciona a opção mais vantajosa para você e envia a sua declaração. Perfeito, adorei. Quanta informação boa, hein? Tá vendo aí? Pega seu bloco de notas, anote aí no teu celular informações ricas, relevantes para você, afinal de contas, logo ali em 2024 teremos que declarar imposto de renda, não tem como fugir, Brasil. Precisamos declarar IR. Então, informações muito importantes. Bom, Jurandir, a pergunta é a seguinte: Previdência privada possui esse benefício de dedução fiscal, mas quais os tipos de previdência que podem, então, entrar lá na declaração de imposto de renda, aba pagamentos efetuados, código 36, se não me falha a memória, quais os tipos de previdência que podem ser declarados ali e usufruírem do benefício de dedução fiscal? Bom, são dois tipos. O primeiro é os chamados PGBLs, Planos Geradores de Benefícios Livres, e os planos fechados, que é o caso da Quanta. Dos planos da Quanta. Dos planos da Quanta. Todos os planos da Quanta você pode deduzir até 12% da sua renda bruta. Portanto, para quem não atingiu esse 12%, ele tem até os últimos dias úteis aí, precisa correr para não se arrepender lá no momento da declaração. Então, muito importante que cada um faça a conta de quanto que ele teve de renda bruta esse ano e que chegue aos 12%. Vou pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma renda bruta de 100 mil reais, que teve uma renda bruta, vamos pegar um número redondo de 100 mil reais, durante o ano de 2023. Se ele contribuir com 12 mil reais, ele vai conseguir uma economia de 3.300 reais lá na próxima declaração. Pode ter uma restituição deste valor maior. O que significa isso? Significa que o governo está sendo sócio do nosso futuro. Nós estamos cuidando do nosso futuro e ainda estamos recebendo este benefício fiscal. Portanto, abrir mão deste benefício realmente é uma coisa que não faz sentido. Eu gostei da expressão, o governo está sendo sócio do nosso futuro. Gostei dessa, já tinha ouvido mais. Não, interessantíssimo. Vou adotar, tá, professor? Tá bom. Eu gostei. Então é importante reforçar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o modelo de plano que você consegue fazer essa dedução tem que ser um plano PGBL
ou um plano fechado. Os planos da Quanta Previdência, por exemplo, você que é participante de um dos planos nossos, você sabe bem disso, é um plano fechado, você tem esse benefício de dedução fiscal. Lembrando, né, Jurandir? VGBL não tem o benefício de dedução fiscal, correto? Exatamente, o VGBL não tem. E é importante a gente qualificar bem o que é esse fechado, né? Parece que eu não posso sair. Na verdade, ele tem limitações para entrar. Se você tem possibilidade de entrar num plano da Quanta, né? A partir daí ele é um plano aberto. Você pode migrar, se bem que não vale muito a pena, porque a taxa de administração aqui é muito baixa e a rentabilidade boa. Muito bom. O plano fechado, como o professor traz, né, é um plano restrito para é exclusivo para um grupo de participantes. Daí que veio o nome fechado, né, dessas instituições, entidades fechadas de previdência, planos fechados, né? Exato. Porque é um plano restrito para um grupo de cooperativas, um grupo uma associação, um sindicato, uma entidade de classe. Então, necessariamente você que tem um vínculo, né? Isso. E é o que o professor está trazendo aqui com a possibilidade de ingressar num plano fechado, o faça, porque geralmente é um plano muito mais vantajoso que a média de mercado, a começar aqui pela taxa de administração que é praticada e que lá no fim das contas potencializa a rentabilidade que esse plano traz, né? E tem um comitê de investimentos com todos os participantes do plano. Perfeito. Então muita gente se assusta com esse nome fechado. Não é um bom nome, né? Mas enfim, é ele que existe. Porque, claro, depois que você está, se você tem a possibilidade de entrar, ele é um plano aberto para que você tome as suas decisões. Sim. E flexível, né? A qualquer momento você pode estar passando por alguma necessidade, alguma situação, pode pausar as contribuições, daqui a pouco retomar, aí sobrou um dinheiro, faz um aporte, né, que a gente chama aqui também de contribuição extra, né, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né, que é uma forma de você potencializar, pagar menos imposto e etc. Então é importante dizer, como o Jurandir reforçou aqui, gente, PGBL ou um plano fechado possui então esse benefício de dedução fiscal. E é claro, você que tem um PGBL, está ouvindo aqui esse episódio, você fala, puxa vida, achei interessante os planos da Quanta aí, taxas tão baixas. Os nossos planos começam com uma taxa de 0,25% de taxa de administração, porque são planos que não visam lucro. E aí, de repente, tu quer fazer um estudo comparativo, conte com a nossa central de relacionamento e também com as cooperativas, a Unicred, a Ailos, as cooperativas parceiras que ofertam os nossos planos para os seus cooperados, podem lhe ajudar. E, para fechar, VGBL, então, não tem o benefício de dedução fiscal. Tanto que na declaração do imposto de renda é citado em outro campo, né? VGBL é citado em bens e direitos. E um PGBL ou um plano fechado, como é o caso dos planos da Quanta, é citado, né? É declarado lá em pagamentos efetuados no Código 36. Muito bem. Curiosidade de muita gente, mas explica para nós como é que funciona esse cálculo aí de dedução. Então, olha só, já está entendendo aqui a nossa conversa, né? Nós vamos te ajudar a pagar menos imposto de renda. E ainda dá tempo, Jurandir? Ainda dá tempo. O ano não acabou, ainda dá tempo. Vamos entender como é que funciona esse cálculo. Já que eu posso pagar menos imposto de renda com um plano de previdência da Quanta, opa, peraí. Me fale um pouquinho desse cálculo, Jurandir. Já deu aqui algumas pistas. Como é que funciona isso na prática, Mai? Claro, Wagner, vamos lá. Bom, eu vou usar o mesmo exemplo que o professor já trouxe aqui para a gente trabalhar com os mesmos valores e para a gente trabalhar com arredondamento para a gente entender Fica mais fácil. o conceito mesmo, né? Bom, basicamente assim, o governo nos dá um limite. Ele diz o seguinte, você pode deduzir as contribuições que você fez ao longo do ano para o seu plano de previdência, seja ele PGBL ou fechado, né? Com o limite de 12% da sua renda bruta anual. O que seria isso? Digamos que uma pessoa tem uma renda bruta anual de R$100 mil. Logo, 12% seriam R$12 mil. Então, digamos que ao longo do ano eu coloquei R$1.000 por mês. Então, Perfeito. Cheguei lá em dezembro, são 12 meses, R$12 mil. Atingi os 12%. Ah, Mayara, e aqui vem a primeira observação. Então, quer dizer que eu só posso botar 12%? Não, não significa. O 12% é um limitador para a dedução. Mas então eu posso botar mais dinheiro no meu plano Precaver, Previcope, no meu plano fechado? Pode e deve, Isso. porque esse valor tá
está sendo contabilizado, né, para a formação da tua reserva futura. Tá rentabilizando. Quanto mais dinheiro você colocar para esse planejamento de longo prazo, melhor. Porém, para usufruir do benefício de dedução fiscal, o governo colocou um limitador aqui que é de 12%. Então, se digamos que ao longo do ano eu coloquei 20%, ok, o governo vai considerar 12%, né? Por conta dessa limitação. Então, esses 12 mil, eu vou colocar lá, né? Vou declarar, governo, viu? Coloquei aqui na minha previdência 12 mil, tá? Então, esses 12 mil, ele funciona como um redutor da base de cálculo. A base de cálculo era a renda bruta anual, 100 mil reais. Menos os 12, 88. Então, a partir desse momento, o meu imposto vai incidir sobre os 88 e não mais sobre os 100. Perfeito. E outra coisa aqui que é muito legal a gente falar, tem gente que confunde e fala assim, então se eu botei 12 mil na Previdência, eu vou restituir 12 mil. Não, os 12 mil... eles são como um fator redutor da base de cálculo. Então, trazendo de novo a conta que o professor já fez aqui, se eu pago o mesmo imposto sobre uma base menor, eu vou pagar menos imposto. Perfeito. Em outras palavras, é como se eu deixasse de pagar imposto sobre os 12. Exatamente. Esse exemplo dos 100 mil, do 12%, a gente já é habituê aqui, a gente já costuma falar sobre isso e a gente já sabe quanto que isso dá no fim da linha, né? Esse exemplo aqui economiza R$ 3.300, porque ele deixa de pagar imposto sobre os 12, né? Logo, esses 3 mil, ele pode pagar 3.300 a menos, ou ele pode vir até a restituir esse valor. É assim que funciona o cálculo da dedução. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. E poucas pessoas conhecem esse benefício. E vale lembrar, Wagner, que para usar esse benefício, esse titular do plano ele tem que estar em dia com as contribuições ao INSS. Por quê? Porque senão ele pode cair na malha fina. Essa é uma condição que o governo coloca para que a gente possa usufruir do benefício de dedução fiscal. Então, logo, se você faz a sua declaração no modelo completo, usufrui do benefício da dedução, o governo diz assim, olha, pode pagar menos imposto de renda, porque você não está dependendo só do INSS. Isso. Mas, em troca, eu deixo que você pague menos, mas me ajuda lá. Você tem que estar em dia com as contribuições ao INSS, porque senão você corre o risco de cair na malha fina. Inclusive, um dependente dele que é declarado no IR. Perfeito. Essa informação é muito importante e muitas pessoas desconhecem, né? Às vezes, por exemplo, eu também tenho um plano de previdência para o meu filho, o Theo. O Theo tem 5 anos. E com 5 anos ele não pode ter carteira de trabalho ainda, logo, se ele não tem carteira de trabalho, ele não pode contribuir para o INSS. Isso. Então, na minha declaração, eu coloco lá as contribuições que eu fiz para o meu plano de previdência e para o plano de previdência para o meu filho. Isso tudo somado, eu vou chegar ali num limite de 12%. Não é que é 12 mais 12, não. Isso, é a somatória dos... A somatória tem que atingir 12%. Quando o Theo completar 16 anos... Opa! Atenção. Então, se você tem dependentes maior de 16 anos e que, portanto, já podem ter uma carteira de trabalho, e já pode contribuir para o INSS. Esse dependente, para que você possa utilizar do benefício da dedução na sua declaração, o dependente também tem que estar em dia com as contribuições ao INSS. Importante dizer, porque senão aí o pai pode cair na malha... Pai, a mãe, né? Que é responsável ali, pode cair na malha fina também. Gente, olha aí, descomplicou, hein? É por isso que eu gosto de conversar com esse pessoal aqui. Descomplicou o cálculo, gente, viu aí? Fica agora bem fácil tu entender isso. Então, a previdência privada, em síntese, em resumo, quando você contribui para a previdência privada, PGBL ou um plano fechado, como é o caso aqui dos planos da Quanta, você lá na sua declaração, você reduz a base de cálculo do imposto. Ao invés de ser tributado por isso, será tributado por isso. Você reduz a base de cálculo. Isso, obviamente, gera economia de imposto de renda. É a tão conhecida dedução fiscal. E aí eu quero perguntar para ti, Jurandir,
que é doutor em finanças comportamentais, especialista em investimentos. O que tu acha desse benefício de dedução fiscal em planos de previdência? Aliás, tem mais um incentivo fiscal aí, que é o diferimento também. Então, já aproveito para te perguntar dos dois. Como especialista e doutor em finanças comportamentais, bacana esses benefícios? O que tu acha da dedução e do diferimento fiscal? Olha, é muito importante a gente entender algumas coisas. Por exemplo, vou pegar um exemplo de uma pessoa que comece a contribuir para um plano aos 25 anos e que contribua até os 65 anos, imaginando que essa pessoa conseguiu colocar 10% ao mês ao longo de todo o período. Lá no final, certo? Se ela tem 1%, se ela conseguir uma rentabilidade real de 3% ao ano, 1/3 das suas contribuições vem do seu salário, do seu capital humano. Os outros 2/3 vêm de juros e benefícios fiscais. Olha só que legal. Agora, se ela conseguisse 4%, 1% a mais, apenas 25% viria do seu salário. 75% vem do benefício fiscal e dos juros. Portanto, esse 1% é extremamente importante. Da onde que eu posso conseguir isso? Pagando uma baixa taxa de administração, certo? Importante. E também conseguindo aproveitar do benefício fiscal. Por exemplo, se eu tivesse um VGBL, eu não conseguiria aproveitar disso. Eu deixo de pagar 27,5%, dependendo da faixa que eu estou, para pagar lá na frente apenas 10%. A questão do diferimento, é impressionante como as pessoas não tomam cuidado com uma coisa chamada come-cotas. É verdade. Come-cotas é terrível. O que significa o come-cotas? O governo, lá no último dia de maio, último dia de novembro, ele olha para os fundos de investimentos, olha para o fundo e ele vai lá e diz, olha, você tinha 100 mil, agora você tem 110, eu vou cobrar imposto de renda sobre esse 10. E ele tira isso. Dá uma mordidinha. Tira isso aqui. Faz isso 2 vezes por ano. Portanto, se eu estivesse num plano de previdência, eventualmente até com um fundo semelhante ao outro, o que acontece? Eu vou ter esse tanto que o governo me tirou, esse 15% que ele tirou antecipadamente, vai continuar rendendo até o momento da minha aposentadoria. Então, quando a gente faz o cálculo dessa diferença, é impressionante o tamanho o tamanho da redução da rentabilidade que a gente vai ter no longo prazo. Portanto, come-cotas, ele é terrível. Então, eu acho que fazer um bom planejamento fiscal é muito importante. Muita gente fica preocupada. O que está rendendo mais? O que está rendendo... eu consegui aqui 103% do CDI. E ele esquece de fazer planejamento tributário. Ele esquece das vantagens que eu tenho ao aderir a um plano fechado, a um plano ou a um PGBL. Ele esquece de cuidar da taxa de administração e muitas vezes ele esquece dessa questão terrível que se chama come-cotas. Veja, as pessoas que têm muito dinheiro, que estão lá dentro dos private banking, etc., que tem lá assessores, tal, tem lá acima valores bem expressivos, o que elas estão fazendo? Elas estão saindo dos chamados fundos exclusivos que não tinham come-cotas e estão vindo para onde? Para os planos de previdência. Essas pessoas sabem o que fazem. Elas sabem o tamanho do problema do chamado come-cotas. Eu diria assim, faz diferença no bolso. Muito. Faz diferença no bolso. Porque não se trata só da mordida do governo sobre o teu ganho de capital. Se trata também da rentabilidade que você deixa de ganhar por conta dessa redução no teu capital. Imagina, se você vai fazer uma aposentadoria, se você é jovem, são 30 anos que aquele dinheiro deixou de trabalhar. Exatamente. Saiu do teu bolso. Certo? Isso tem um impacto enorme lá na frente. Principalmente no longo prazo, né? Então, quando você faz aí uma simulação, você percebe uma diferença significativa no saldo líquido, mesmo com o plano de previdência lá na frente, tributando o IR, né? Então, ponto importante aqui, falamos de 2 grandes benefícios dos planos de previdência privada. Falamos aqui da dedução fiscal, reforçando, válida para
PGBLs ou planos fechados, e falamos do diferimento fiscal, que é a postergação do pagamento de imposto de renda. É o adiamento. Enquanto você contribui, não paga imposto de renda. Isso é bom demais, gente. Então, que tal usufruir desses dois benefícios? Mas, Mayara, eu acredito que a curiosidade de muita gente aqui é a seguinte: meu Deus, já estou querendo então fazer um aporte, já que eu tenho o limite de 12 mil, acho que eu vou fazer uma contribuição extra aqui, porque pelos meus cálculos, o que eu contribuí ao longo de 2023, sei lá, é 6% da minha renda bruta anual, 7%. Dá para complementar. E é o que a gente chama de aportes ou contribuições extras. A pergunta que não quer calar: até quando os participantes da Quanta podem fazer isso? Vamos lá. Bom, então primeiro recado, não vamos deixar para cima da hora, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que gosta. Ótimas emoções. Gente que é arrojado e gosta de deixar para o último dia, né? Então vamos lá. A gente tem uns prazos limites para os planos Precaver e Coprev. Esses pagamentos de aporte, pagamento de boleto, podem ser feitos até o dia 28 de dezembro, que é o penúltimo dia útil. E para o plano Prev e Cop até o dia 27. Mayara, e por onde a gente pode fazer esses aportes? Aonde que a gente emite esses boletos? Então, vamos lá. Bom, você pode fazer isso pelo aplicativo do plano, né? Então, lá no menu inicial, na home mesmo, você tem lá um pop-up, né, que vai te direcionar para gerar o boleto de aporte, tá? Chama Potencialize Seu Saldo. Ou no menu Serviços, você tem também uma funcionalidade que chama Pagar Menos Imposto de Renda. Se você clicar ali, ele vai te direcionar para um boleto de aporte. Se você seleciona lá qual é o valor que você quer fazer, né, e esse boleto chega para você. O pagamento desse boleto, portanto, tem que ser feito até as datas que eu acabei de informar aqui. Bom, Mayara, eu não sou muito digital, eu não consigo me virar ali, acho um pouco complicado, não tem problema. Você pode ir até uma agência da Unicred, do sistema Ailos, e pedir a geração do boleto. No caso dos boletos gerados por agência, tem que ser pago até essas mesmas datas que eu mencionei, porém, até o horário de meio-dia, porque existe ali um período de compensação. Ou ainda, se você quiser, na área restrita do participante, ou na área logada, melhor dizendo, né, na nossa plataforma, você pode clicar no ícone da Pri. E a Pri, que é a nossa assistente virtual, tem condição já de, na primeira, com 2 cliques, gerar o boleto de aporte para você. Excelente. Dá tempo, gente. Dá tempo, Mai. E aí, é muito importante que você falou, né? Como que eu chego nesse cálculo? Mas eu não sei quanto que eu tenho que fazer de aporte, né? Então, vamos lá. Basicamente, você já tem aqui, né, no mês de dezembro, você já sabe qual é a sua renda bruta anual, que é a renda tributável. Sabe a renda bruta anual? Calcula 12%, né? Cheguei num valor de 12%. Né? Agora eu vou somar todas as contribuições que eu fiz ao longo do ano para o meu plano de previdência, considerando, e isso só aqui na Quanta, os valores que eu coloquei para minha aposentadoria e para as proteções familiares, que são dedutíveis também. Isso é muito importante. Isso é um diferencial. O seguro tradicional não é. Exatamente. Não é dedutível. Então, somei tudo, o valor da diferença para chegar nos 12% é o valor que a gente vai sugerir para você fazer o aporte. Fácil, simples, prático com o nosso aplicativo, rapidinho tu faz ali. Tiver alguma dúvida, conte também com os especialistas lá na cooperativa. E ainda tem a central de atendimento, sim. Wagner, nosso 0800 942 1551. Você pode ligar aqui e eles enviam um boleto de aporte para você. Lembrando que o SLA, o prazo de atendimento, é de até 3 dias úteis. Leva isso tudo? Claro que não, a gente prioriza. Mas não deixa para cima da hora para pedir o boleto, né? Pede ali 2, 3 dias antes para garantir que você vai receber, vai fazer o pagamento e vai entrar dentro ainda desse ano calendário e contribuir, né, para a sua dedução fiscal. E economizar no imposto de renda, gente. Isso todo mundo quer. Tem jeito e ainda dá tempo. Estamos chegando ao final já do episódio, gente. Como passa voando, né? Passa rápido. Passou muito rápido. Passa muito rápido. Jurandir, pergunta que vale ouro aqui. Você, como especialista em investimentos, doutor em finanças comportamentais, pensando nesses benefícios fiscais que só a Previdência consegue entregar para o participante, né, comparado aí a outros investimentos, é
um bom investimento para o longo prazo? Qual é a dica de ouro que você pode deixar no final desse episódio para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que, como a Mayara colocou, que pagou R$1.000 por mês ao longo de 2023. Ela teve que tirar R$1.000, deixar de gastar em outras coisas R$1.000. Para o próximo ano, ela já vai ter 3.300 de retorno. Em vez de ela contribuir com 12, certo? Ela está contribuindo apenas com R$8.700. Onde é que tem isso? Então, quem deixa de aproveitar os benefícios fiscais realmente está fazendo um desperdício. E outra coisa, o teu dinheiro vai ser gerido por especialistas em investimentos. Você está livre dos terríveis golpes financeiros que estão cheios aí na praça, né? Essas pessoas que acham que conseguem ter rentabilidades muito superiores. Então, eu acho que a previdência para o longo prazo, para aposentadoria e para projetos de longo prazo, como por exemplo vocês falaram dos filhos de vocês, ela é imbatível. Agora, tem que tomar um cuidado, você buscar boas previdências, porque nem todas as previdências que tem no mercado são boas. Exatamente. Perfeito, e nós estamos aqui para lhe ajudar. Você que ainda não é participante de um dos nossos planos, olha, entre em contato conosco, ou então em contato lá com os profissionais especialistas nas cooperativas Unicred e também no sistema Ailos. O time está capacitado e pronto para te atender. Gente, chegamos ao final desse episódio sensacional. Vamos economizar o imposto de renda, gente. Ainda dá tempo, hein? Até dia 28, Plano Precaver e Coprev, e até dia 27, Plano Previcop. Quero passar a palavra para vocês, para aquelas considerações finais, aquele recado final para quem nos acompanhou até agora. Mai. Wagner, eu quero agradecer de novo pelo convite, Imagina. né? E embora o foco desse episódio é a gente falar sobre os incentivos fiscais, a dedução, né? A gente é sempre bom lembrar que um plano de previdência, ele tem vários benefícios, né? O planejamento tributário é um deles. Mas a gente tem aqui o planejamento para aposentadoria, o planejamento sucessório, as proteções familiares que vêm para complementar as necessidades que esse participante pode ter ao longo da vida, né? Planejamento financeiro, né? Você tem aqui uma estrutura, o professor já trouxe aqui vários elementos importantes, no qual só um plano fechado tem, a segurança das contas individuais, né? Tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento. Isso eleva demais o nível de segurança, garante a sucessão desse patrimônio em caso de falecimento. Isso é muito importante. E tema de outros episódios que a gente já tem aqui no canal, né? Mas é muito importante lembrar que o pilar do planejamento tributário, ele é muito vantajoso. E que, se bem pensado, planejado e orquestrado, ele pode potencializar ainda mais o retorno que você tem num plano de previdência. Verdade. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque falar sobre tributação é um assunto complexo, mas depois que você entende e você consegue se beneficiar disso, você consegue, ao longo do ano, minimizar o teu esforço de poupança utilizando os benefícios que o plano te oferece. Né? Exato, e tendo ótimos retornos. Perfeito, é isso aí. Então, obrigada mais uma vez. Imagina. É uma honra estar aqui do lado do professor Jurandir. Wagner, obrigada pelo convite. Imagina, é sempre bom bater um papo contigo. Estou à disposição sempre que você precisar. Já vamos marcar um outro episódio. Bora. Já vamos marcar. Mas já esteve aqui no estúdio gravando, está aqui no canal. Finanças para crianças, dá uma espiadinha aí, dicas sensacionais para o teu filho, para a tua filha, para o teu sobrinho, para o teu neto. Está aqui no canal. Jurandir, suas considerações finais aí, teu recado final para quem nos assistiu até aqui. Bom, eu que sou um baby boomer, aqueles que nasceram até 64, a minha geração ganhou 30 anos de expectativa de vida. Isso é um enorme bônus. Agora, se a gente se preparar bem, por caso a gente não se prepare, isso acaba virando um grande ônus. Eu acho que ninguém quer chegar lá no futuro e depender financeiramente do INSS ou dos filhos. Portanto, se preparem financeiramente para ter um futuro com capacidade de escolhas. A
aposentadoria não é mais o que era no passado, que você simplesmente se recolhia. Ir por aposento, né? Exatamente. Você poder, ao chegar a uma idade que você deseja, fazer boas escolhas, escolher e viver com tranquilidade. Eu acho muito importante isso. E esse incentivo, até o dia 26 ou 27 de dezembro, talvez tire as pessoas da inércia. 27 e 28. 27 e 28. Tire as pessoas da inércia. Tome a decisão de cuidar do seu eu futuro. Excelente, gente. Adorei esse episódio. Tá aí, dicas para você economizar no imposto de renda em 2024. Ainda dá tempo, Maia. Ainda dá tempo. Corre lá, faz a tua contribuição extra. Tenho certeza que isso vai gerar vantagens muito bacanas para você em 2024. Chegamos ao final desse episódio. Eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Se não é inscrito nesse canal, já aproveite para se inscrever, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todas as novidades, não perde nada. E eu te aguardo no próximo episódio. Até lá, um abraço.